Olá, meninos, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, né? Espero que vocês estejam bem. Tô eu aqui hoje para gravar mais uma videoaula para vocês. E o tema da nossa aula hoje qual é? Egito. Muito bem. Eu, pessoalmente, a professora de vocês aqui quer dizer que ela é apaixonada em Egito. Apaixonada em Egito. Eu descobri o Egito no meu 6º ano, né? E de lá pra cá eu tenho um caso de amor com o Egito. Entrei na faculdade de História do Egito. Acreditem. Muito bem, vamos falar das terras férteis, né? Vamos falar do Egito. Eu gostaria que vocês lembrassem, é muito importante vocês lembrarem que Egito e Mesopotâmia ocorrem praticamente simultaneamente. Não é que acaba a Mesopotâmia e começa o Egito. São regiões diferentes, apesar de muito próximos, ficam ambos na crescente fértil, esse mapinha que eu coloquei para vocês aí em forma de lua, certo? Ficam ambos aí, porém, a gente vai dar um destaque maior para o Egito por causa da civilização que se ergueu lá. Mas eu gostaria de saber que não acaba a Mesopotâmia e começa o Egito. Eles convivem em territórios separados, embora próximos, mas em territórios separados no mesmo período de tempo. Certo? Então vamos lá. Vamos falar de Egito. Primeiro, antes da gente ter um estado, né, um império chamado Egito, a gente tinha nomos. Nomos eram comunidades agrícolas independentes, certo? Eu mandei isso para vocês na aula passada. Nomos eram comunidades agrícolas independentes. Eles tinham seus próprios líderes, eles tinham seus próprios governantes, eles tinham seus próprios deuses. Vale lembrar que a civilização egípcia, assim como a mesopotâmica, era politeísta. E o que significa dizer que eles eram politeístas? Que eles acreditavam em vários deuses, certo? Muito bem. Esses nomos, eles começaram a guerrear. Eu vou colocar para vocês um mapa aqui, onde tem o delta e o vale. O delta do Nilo é essa parte triangular, lá em cima. E o vale é onde o rio corre fininho, certo? Existia muita disputa de terra para ver quem ficava próximo às margens. Lembrando que as terras mais férteis eram sempre as próximas às margens do rio Nilo, certo? Agora eu explico para vocês como é que se dava essa fertilização, tá bom? Então vamos lá. Esses nomos, esses chefes, né, chamados de nomarcas, igual tá escrito aqui, nomarcas, eles começaram a guerrear entre si. E aí dividiu-se essa parte em Alto Egito e Baixo Egito, o Egito do Delta e o Egito do Nilo, do Vale, certo? Esses dois Egitos começaram a brigar entre si. Por volta do ano 3300 a 3100, surgiu um faraó. A datação não é precisa, tá bom? Surgiu um faraó, surgiu um homem, né, um grande líder chamado Menés. Menés é o primeiro faraó da unificação do Egito Antigo. Ele que consegue juntar os dois Egitos, o Alto Egito e o Baixo Egito, da coroa vermelha e da coroa branca, unificar formando um único império, o Império Egípcio, certo? O Egito Antigo ou o Egito como a gente conhece. Muito bem. Tenho a formulação desse império. Vale lembrar que a base econômica do Egito era a agricultura. Como que essa agricultura se dava? Os egípcios foram, comprovadamente, a civilização mais inteligente que já pisou na Terra, né? A noção de matemática, astronomia, medicina, escrita deles era muito superior aos povos que conviveram com ele no mesmo período, né? Muito, muito, muito além. É o povo que mais usou a capacidade cerebral que já pisou na Terra até os dias de hoje. Interessante, né? Muito bem, então vamos lá. A população egípcia, a economia egípcia era extremamente agrícola. Eles sobreviviam da base da agricultura. Como que essa agricultura se dava? Antes, vamos fazer um paralelo aqui. O Egito, ele é fundado na base do Império Teocrático de Regadio. Esse nominho bonitinho que apareceu aí para vocês. O que é Império Teocrático de Regadio? É um império, né, a figura de um rei, que nesse caso é quem? O faraó, baseado em um deus. O faraó não é o próprio deus? Ele não é um deus rei, não é? Ele não é filho do próprio Horus? Muito bem. Então, um faraó, né, império, um faraó, rei, deus rei, teocrático, de regadio, baseado na agricultura. Império teocrático de regadio, certo? Muito bem. Outra coisa importante para vocês saberem, esse faraó, ele controlava a população por meio da religião. A religião no Egito, ela ocupa um papel central e fundamental. Ela domina todos os aspectos da vida, desde a agricultura, desde a sua alimentação, a sua forma de cultuar, a sua forma de vestir, a sua forma de adorar, a sua forma de respeitar o imperador. Todas as etapas da vida eram comandadas pela religião no Egito Antigo, certo? Muito bem. A população egípcia acreditava que
a deusa Ísis, deusa da fertilidade, precisava ficar contente com eles, certo? Precisava ficar contente com eles. Por quê? Porque ela precisava chorar de alegria para que o Nilo transbordasse, inundasse essa camada que está em volta aí, que a gente chama de humus, formando um humus, uma camada de adubo orgânico, para que essa terra pudesse fertilizar. Então eles não trabalhavam no Egito, não era por meio da violência, não era por meio da coerção, o que motivava eles era a religião. Eles acreditavam que existia uma deusa, que se alegrava com os favores dos seus servos, né, dos seus... Bom, muito bem. Eles acreditavam de fato que essa deusa, ela se alegrava dos seus favores, né, da plantação, da colheita, do pagamento de impostos, e ela chorava de alegria, o que causava as chuvas que provocavam as enchentes no rio Nilo, e aí transbordava formando uma camada de humus, deixando essa terra fértil. Essa era a crença daquele povo. Vale lembrar que hoje, nós, com todos os recursos, com o passar do tempo, sabemos, né, que a chuva é um estágio do ciclo da água, né? A gente tem condensação, sublimação, chuva, né? Mas naquele período, eles não concebiam isso, eles não sabiam disso, então eles acreditavam cegamente e fielmente nisso, certo? Não cabe a nós aqui atribuir valor, juízo de valor sobre o passado, só nos cabe estudar, tá bom? O passado a gente não julga, a gente estuda. Muito bem. Então, a agricultura deles, essa colheita, era baseada nessa fertilidade, deusa da fertilidade, que era a deusa Ísis, tá bom? Seu irmão e também marido, Osíris, era o deus que garantia as colheitas fartas. Se Ísis garantia a fertilidade do solo, seu irmão Osíris garantia as colheitas fartas, né? Que tudo ia crescer e florescer. Muito bem. Então vamos lá, a gente tem, né? A gente divide a história do Egito em. Tá em cima, né? A gente divide a história do Egito em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. O Antigo Império é muito importante a gente parar para falar dele. É nele que a gente tem a construção dos grandes templos. Entre eles, as nossas tão queridas e adoradas pirâmides. Olha que lindas. Essas aí são as de Gizé, tá bom? Dos faraós Quéops, Quefre e Miquerinos, tá bom? São as mais importantes, são as mais grandiosas, são as que mais recebem visitações e que permanecem praticamente intactas até hoje. Eu ainda vou lá, tenho dito. Muito bem. Então, no Médio Império, eles construíram grandes templos, entre eles, no Antigo Império, as pirâmides. Mas vale lembrar para que servia as pirâmides? Qual que era a finalidade dessas pirâmides? Muito simples. Elas eram os túmulos dos faraós e de seus familiares. Ao contrário que alguns dizem assim, mas na Mesopotâmia elas eram templos religiosos, as chamadas zigurates. No Egito, não? Não, no Egito, não. Construíram esses templos enormes, ornamentados, simplesmente para sepultar seus faraós. Por quê? Porque no Egito tinha uma crença muito forte na vida após a morte. Eles não eram só politeístas. A religião... Lembra que eu falei para vocês que a religião dominava toda a esfera da vida desse povo? Inclusive a morte. Inclusive a morte. Eles acreditavam que eles iriam reviver, que eles iriam reencarnar. Mas para isso, o corpo deveria estar intacto. Então o que acontecia? Temos aí o ritual de mumificação. Essa coisinha macabra aí mesmo. Isso aí. Mumificação. Como é que era feito? Abria-se o ser humano, lindo de bonito assim. Abria o ser humano. Tirava todas as vísceras e ar, colocava nesses potinhos aí, tá bom? Com exceção do coração, porque o coração não conservava. Então eles colocavam um livro sagrado, uma escritura, alguma coisa para simbolizar o coração, certo? Enchia eles com um sal diferente, um sal lá do Egito mesmo, sal próprio. Enchia essa pessoa de sal e uma substância emboada em formol. Costurava-se essa pessoa, embalava a pessoa em um monte de paninho, assim, e colocava formol nesse paninho para conservar a pele, conservar os pelinhos, conservar tudo, conservar o corpo desse faraó, certo? E aí eles faziam sarcófagos, que é essa urna funerária aí que eu tô mostrando para vocês, esses sarcófagos, geralmente com a representação em ouro do rosto do faraó, e aí eles colocavam dentro da pirâmide, uma câmara mortuária. Junto com isso, enterrava-se todos os tesouros do faraó. Todos os tesouros do faraó. Por quê, professora? Mas essa resposta é muito simples, meus queridos alunos. O faraó não era rico? Não era o próprio filho de Deus, do Ra, do Osíris, do Horus, não era? O próprio, o querido lá? Ele tinha que voltar rico.
né? E como é que ele ia voltar rico? Se ele fosse enterrado com todos os seus tesouros. E aí a gente tem uma historinha paralela, fecha parênteses a parênteses. Por causa desse hábito dos egípcios de sepultar seus faraós com todas as riquezas deles, ornamentados em ouro, em diversos tesouros, muitas pirâmides foram saqueadas, roubadas ao longo do período histórico. Vale lembrar que a última pirâmide descoberta no Egito, ela foi em 2008, totalizando 123 pirâmides no Egito Antigo. O Egito contava com 123 pirâmides. A gente não tem todas ainda intactas. As mais famosas, eu repito, são as pirâmides de Gizé, que ficam próximo à capital Cairo. A Gizé é uma cidade, certo, do Egito, e lá elas foram feitas em homenagem a 3 faraós. A maior delas é o do Kelpis, a média é de Khefre e a pequenininha é de Miquerinos. Esses 3 faraós ficam conhecidos como as 3 pirâmides de Gizé, certo? Então, retornando, eles faziam esse ritual de mumificação, sepultavam seus faraós, seus familiares no interior de uma pirâmide, certo? Velava, e enquanto existia essa proteção, né, os guardas ficavam lá, os militares tomando conta dessas pirâmides, certo? Tomando conta dessas pirâmides. Muito bem. Outro aspecto muito importante, que vale para lembrar, também no Antigo Império teve a construção de grandes templos. Um deles, o templo de Abu Simbel, que é esse aqui. Esse aí é templo para adoração, é templo religioso mesmo, é templo para adoração, tá bom? As pirâmides eram túmulos, mas não são os únicos túmulos. Eu vou colocar aqui para vocês, eu coloquei também na atividade de vocês, exemplo de túmulos. A população camponesa, ela era enterrada em valas comuns, mas aí a gente tem outras 2 formas de túmulos, tá bom? Para os nobres e para alguns outros ricos. Muito bem. Falar do Egito é sempre muito empolgante, tem tanta coisa para contar, mas a gente tem que dar uma enxugada aqui no assunto, certo? Outra coisa muito importante nos egípcios, a descoberta são a sua escrita. Ao contrário de que muitos livros trazem, a gente tem só os hieróglifos, não, a gente tem 3 escritas. A gente tem a hieróglifa, a gente tem a hierática e a gente tem a demótica. São 3 tipos de escrita, sendo uma altamente religiosa, sagrada, que é o hieróglifo. Temos a hierática, que era mais contábil, e tem a demótica, que era mais popular, mais simples, certo? Até na atividadezinha de vocês, eu coloquei para vocês escreverem o nominho de vocês com a escrita hieróglifa. Caprichem, tá bom? Caprichem nos desenhos. Muito bem, meninos. Vamos lá falar sobre o Egito. O Egito é uma sucessão de 31 dinastias. O que é isso? O faraó homem, que só podia ser homem, mas a gente tem algumas faranífias, inclusive a Cleópatra. Mas vamos lá, eu, faraó homem, morro. Meu primeiro filho, meu primogênito, ele assume o poder, certo? Os faraós tinham muitos filhos, garantindo a sucessão da dinastia, certo? O que é dinastia? É a sucessão ao trono por membros da mesma família. Homens, certo? Membros da mesma família, homens. Ok. Aí essa sucessão se dava, vamos supor que chegou, eu era o faraó, morri e não tinha filho. Acontece, então é que a gente tem 31 dinastias, né? Eu não tinha filho. O que acontece? Um parente próximo ou um sacerdote era colocado como faraó. Lembrando que o faraó era um rei Deus. Ele não era só rei e ele não era só Deus. Ele era os 2 em uma pessoa só. Então ele tinha poder militar, civil, ele era chefe dos exércitos, controlava os impostos, ele controlava a religião, então assim, ele exercia poder em todas as esferas da vida do Egito. Outro grande equívoco que acontece. Falar que no Egito, a maioria dos trabalhadores eram escravos. Não era. Escravidão no Egito é ocorrência. O que é isso, professora? É raro. Acontecia de vez em quando. Grande maioria dos escravos eram mercenários, se vendiam para trabalhar como escravos. Professora, mas por quê? O Egito construiu toda a sua história em volta de uma grande simbologia. A do faraó, a da vida após a morte, a dele ser um deus rei, certo? Construiu-se toda a sua história nessa simbologia. Eu não poderia colocar nos palácios e dentro do meu reino alguém que não compartilhasse disso, que eram os escravos, que eram os estrangeiros. Por quê? Porque ia desmistificar isso, ia desmentir isso. E não era o interesse. Por quê? O controle de toda a população existe, tanto da produção, da plantação, da colheita ao pagamento de impostos e a devoção, ela se dá por meio da religião. Então, essa religião ela tinha que continuar forte. Por isso que os escravos eram ocorrência. Raridades. Acontecia? Acontecia. Como toda a sociedade antiga, ela foi escravista, ela teve escravos. Mas não eram tanto quanto se diz por aí. Quem trabalhava no Egito eram os
felás, os camponeses. Eram essas as pessoas que trabalhavam no Egito Antigo. Os trabalhadores do Egito são felás, certo? Eles trabalhavam, eles construíram as pirâmides. Professora, mas as pirâmides foram construídas por alienígenas. Foi não. Foi construído pelos felás, pelos camponeses, pelos trabalhadores. Eles aproveitavam o rio Nilo para transportar as rochas, transportar as pedras. Eles fizeram alguns trenós de madeira puxado a cavalo ou a arado para levar essas rochas até o local das construções das pirâmides. Eles usaram rampas para elevar elas. Professoras, por que tão altas? Por que tão grandes? Por que naquele formato? Perguntas interessantes. Por que tão altas? Como era um templo mortuário, um túmulo, né? Um túmulo mortuário, um templo dedicado aos mortos, né? A toda essa simbologia, ele tinha que, quanto mais alto, mais próximo ao céu, mais fácil de ressurreição. Faz sentido? Tem lá a sua lógica, gente. Vocês têm que admitir que tem sua lógica. Então, vamos lá. Quanto mais próximo ao céu, mais fácil a sua ressurreição. E o seu formato da pirâmide, né, dela quadriculada, ela tem 4 lados, aquela pirâmide do Egito, é simplesmente para dar base, sustentação para todas as câmaras mortuárias que eram colocadas ali dentro. Eu vou colocar um desenho para vocês aqui, para vocês verem o interior de uma pirâmide. Pirâmide tem muitas portas, armadilhas, lugar para guardar os tesouros, para fazer o sepultamento. Não era só um faraó enterrado por pirâmide, era o faraó, sua esposa e os familiares, tá bom? Muito bem, então só para fechar aqui. Egito é um império teocrático de regadio, certo? A gente, como símbolo do Egito, a gente tem as grandes pirâmides, a gente tem o poder do faraó. Não tem como falar de Egito e não entender a importância que esse Deus rei, o faraó, tinha naquela sociedade. Entender que o Egito, a base do trabalho era a agricultura, e essa agricultura, esse trabalho, essas construções não eram na base da violência, eram sim na base da religião. A religião domina todos os aspectos da vida dessa população, da sua nascimento à sua morte, principalmente no pós-morte, né, que eles acreditavam nisso. Muito bem. Tarefinha para o fórum. Tarefinha para o fórum. A gente está aqui falando de vida pós-morte, a gente está aqui falando. Existem 2 livros sagrados para os egípcios, o livro da vida e o livro da morte. Certo? O livro dos mortos. Vocês vão fazer uma pesquisa para mim sobre o que é o livro dos mortos. O que Anubis, o deus da morte, registrava nesse livro. Essa é a tarefinha de vocês. Vou deixar a perguntinha aqui, ó. O que Anubis, o deus da morte, registrava no livro dos mortos. Para que ele servia, tá bom? Até responder essa no fórum. Não esqueçam, tem que me enviar a foto da atividade. Beijo, tô com saudade. Até a próxima. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar com os coleguinhas, tá bom?